Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar o GIFA Podcast, o podcast no qual nós falamos sobre temas variados. Hoje eu tô aqui com o meu amigo Ian. Bom dia. O meu amigo Felipe. Boa tarde. E meu amigo Arthur. Boa noite. Bom, hoje o tema proposto é sobre o diamante sintético, tema aí proposto pela nossa querida professora Dodô. Só para esclarecer um pouco sobre o que nós vamos fazer aqui hoje, preparamos uma dinâmica para falar sobre o assunto, todos envolvendo esse tema. Mas antes disso, seria mais adequado uma breve explicação do que é o diamante sintético. Então, gente, o diamante sintético, que apesar de ter esse nome, ele ainda assim é um diamante natural. Ele é quimicamente idêntico ao diamante legítimo. Ele é obtido por um processo denominado CVD, Chemical Vapor Deposition, e consiste na aceleração do processo considerado natural, por meio de injeção de gases que contêm carbono e hidrogênio em um reator de atmosfera rarefeita. Um ponto interessante sobre o diamante é o seguinte, quando em pressão de uma atmosfera, o diamante ele possui uma maior densidade dentre todos os materiais. Para dar prosseguimento à dinâmica, nós numeramos os tópicos de 1 a 6 e iremos sortear eles com um dado de 6 lados. Bom, então vamos lá. O tema sorteado foi mitos a respeito do diamante. Isso inclui também o diamante sintético. Eu já tenho uma ideia do que falar aqui. Um dos mitos do diamante é algo bem curioso, que ele não é feito de carvão. Você sabia disso? Cara, eu pensava que ele vinha do carvão mesmo. Eu não lembro onde eu escutei isso, mas eu ouvi falar que ele vinha do carvão. Eu fiquei assim, quando eu vi isso, eu fiquei realmente intrigado, porque eu falei, como assim, cara? Não é possível um negócio desse. Eu também, mano. Eu achava que ele era feito de algo relacionado à lava ou magma, não sei onde eu vi isso. Não sabia que era feito de carvão. É nesse estilo também, porque eu também não sabia disso. Eu tô aprendendo aqui com vocês, estudando com vocês sobre o tema. Muito interessante isso. Então, o diamante, na verdade, ele não é feito de carvão, ele é feito de carbono puro. Ele é exposto a temperaturas extremas, ele acaba se condensando e formando os diamantes. Isso é em condições assim que não consigo nem imaginar, sinceramente. Eu também não. É algo assim, absurdo. Sobre isso, outro mito também a respeito dos diamantes é que ele também não é indestrutível. O diamante, na verdade, ele é quebradiço. Ele pode sim quebrar, ele pode sim rachar. Sim. Porque ele, na verdade, não é resistente a impacto, e sim a dureza dele, que é a maior dentre todos os materiais. Ele não necessariamente que ele não quebre, mas sim que para tirar uma lasca, um pedaço da sua superfície, é preciso de um material com dureza equivalente ou superior a de um diamante. E isso não é possível ser encontrado na natureza. Porque, né, se o diamante não fosse indestrutível, nem seria possível lapidá-lo. também, né? Se o diamante fosse destrutível, nem poderiam fazer colares, anéis. Exatamente. E coisas do tipo. Exatamente. E sobre esse mito, o que na verdade torna a resistência dele, mas a resistência dele, como eu disse anteriormente, não está atrelada a ele não poder quebrar, porque na verdade a resistência a impacto dele é baixa. Vou citar aqui um exemplo, um comparativo. Uma borracha, ela tem uma resistência a impacto incrivelmente alta, porém ela tem uma baixa dureza. Então a borracha ela não é capaz de riscar outros materiais, assim como o diamante faz. Porém, ela tem uma grande capacidade de absorção de impacto. Então ela não quebra, mesmo se você jogar ela no chão ou dar uma martelada nela, ela não vai se quebrar. Já o diamante, ele é o contrário. Se você dar uma martelada nele, provavelmente ele vai quebrar. Mas se você tentar riscar alguma coisa com o diamante, vai riscar sem problemas nenhum. Bom, agora vamos sortear o próximo tema, que ainda temos alguns tópicos interessantes. 4. Como ele é feito. Como eu já tinha dito antes, ele é feito
pelo CVD, que é o Chemical Vapor Deposition, e as matérias-primas que são utilizadas para fazer o diamante sintético são álcool de cana-de-açúcar ou gás metano. Ele entra em reação e com a ajuda de filamento quente, ele funciona como uma espécie de catalisador. Com isso, vão se formando camadas microscópicas de diamantes que, sobrepostas às superfícies de lâminas de silício, fabricam camadas que dão origem ao diamante propriamente dito. Isso é realmente algo bem interessante, hein? O que vocês acham sobre isso? Cara, eu acho bem interessante porque mesmo ele sendo um diamante fabricado, ele basicamente ainda um diamante natural, ele só é biologicamente acelerado? É algo nessa linha mesmo. O que eu... Pode falar? Pode falar. Inclusive, mano, eu até fiquei impressionado que ele é feito com álcool de cana-de-açúcar, né? Pode ser feito, pô. E, tipo, cara, o meu irmão mais velho, trabalhava numa fábrica de cana-de-açúcar. Aí eu pensei, pô, podíamos ter ficado ricos esse tempo todo, né? É verdade. De fato. Foi bom. Outra coisa que eu achei interessante aqui é essa tal lâminas de silício para fabricar as camadas. Tipo, é muito difícil visualizar como isso funcionaria. Uma lâmina que vem fazendo camadas por camadas de um diamante. O processo de criar uma joia é algo que é difícil de visualizar. Só dá pra acreditar vendo, basicamente. Sim, realmente. Criar joia é um bagulho que eu não consigo imaginar, como o Gabriel disse, eu não consigo, eu só... Mano, antes eu imaginava que era tipo assim, eles tiram da natureza e tomam um colar. Eu também pensei dessa forma também. Bom, inclusive, isso é um dos processos, porque para fabricar realmente um diamante sintético, ainda é preciso de um diamante real, sabe? Então, basicamente eles ainda precisam tirar da natureza para poder fazer esse diamante sintético. Cara, eu sempre achei que era tipo chocolate, que os caras iam lá, pegavam o material, derretia, botavam em forminha, esfriava Nesse naipe, e servia aí, mano. Enrolava em colar, os caramba. Porque isso faz até sentido, porque outros minérios, por exemplo, o ferro, ele é feito assim, as coisas de ferro são feitas assim, ele é aquecido, ele é aquecido e depois eles só deixam numa forminha, por exemplo, espadas que eram feitas na era medieval, eram colocadas em forminhas e faziam a espada lá. Aí depois o ferreiro só ia moldando pra deixar ela afiada. Verdade, não desce tipo assim mesmo. Uma dúvida, Gabriel, mas eles usavam coisas de diamante quando antigamente, vários anos atrás, muitos anos atrás, séculos Tipo atrás. em tempos medievais? É isso aí, entendeu? Usavam? Olha, se eles usavam, eu não tenho certeza, porque essa parte da história é algo realmente bem extenso. Mas ferramentas de diamantes eu acho que sim, eram utilizadas. Eu acho que não, porque, por exemplo, armaduras ou, sei lá, espadas seriam impossíveis, porque eles, como o Gabriel falou, eles são resistentes, ou seja, eles cortam outras coisas, só que eles não são resistentes a impactos. Então, se alguém estivesse vestindo uma armadura de diamante, no primeiro impacto a armadura ia se desfazer, ela ia simplesmente reagir como se fosse uma peça de vidro, então não faria muito sentido. Mesma coisa para uma espada, você vai brandir uma espada com uma outra pessoa, a espada só vai se estilhaçar em vários pedaços. E a respeito disso também dá pra usar, mas tipo, falando sobre termos de possibilidade, realmente era possível ter. Por conta que é só ter em vista a obsidiana, por exemplo. Mesmo antigamente... Interessante. Então, mesmo antigamente, há muitos anos atrás, muito tempo, eles usavam armas de obsidiana, que apesar de também ser quebradiça, mais do que o diamante, lógico. Ela ainda assim ela era muito afiada, então ela ser quebradiça não implica no fato de que ela é inútil para essa funcionalidade que você está dizendo, entende? Então, mas eu não acho, como o Ian disse, que realmente armas ou armaduras ou proteções feitas de diamantes eram utilizadas antigamente. Acho que no máximo ferramentas como algo para corte ou algo relacionado a isso, Como facas até. facas ou até mesmo
um diamante pequeno, mesmo que pequeno, na ponta de um graveto já seria capaz de cortar até uma placa de metal. Então é uma ferramenta efetiva mesmo nos tempos antigos. Porém, eu não conheço de nenhum registro histórico ou nada a respeito para te afirmar se realmente utilizavam isso antigamente. Pois se eles foram capazes de criar joias, né? Criarem joias, então com certeza antigamente eles devem ter tido alguma ideia de criar armaduras, mas eu não sei, entendeu? Eu não conheço muito sobre. Entendeu? Funções além de ser só uma joia, né? Afinal de contas, hoje em dia ele tem outras funções além de ser só uma joia, né? É isso mesmo, Pode ser uma como que fala? Uma descendência histórica? Não é descendência? Mais ou menos. Mais ou menos isso. Entendi. Provavelmente devem ter usado em coroas pra reis e rainhas, né? Uau, um ponto Eu interessante. acho que desde sempre eles eram usados mais como joias e não como objetos para fazer ferramentas. Por exemplo, que nem o Arthur acabou de falar, coroas, até colares, Sim, anéis, sim. que é um bagulho bem comum de se ver. Então, rubis e diamantes e esses como fala, joias raras, essas joias, elas sempre foram usadas com esse intuito. Mais no intuito valoroso do que no intuito utilitário, vamos dizer assim. Dessa vez eu vou girar o dado pra sortear os tópicos. 4. 4 já foi. 4 já foi, vou girar de novo. 3. Ética e impacto. Beleza. O que será essa ética do uso e da fabricação de diamante sintético? Bom, para a maioria das pessoas, a escolha é bem óbvia até. Como eles são sintéticos, feitos em laboratório, eles são mais baratos. Também tem uma garantia de ética, que no caso significa que como ele é feito por seres humanos em laboratório, não é pego da natureza, ou seja, não... É mais sustentável, né? Exatamente, mais sustentável. Não esgota recursos naturais, né? Que são finitos. Sim, não movimenta muita grande quantidade de terra e rejeitos. E o processo de produção dele é considerado limpo até um certo ponto. Sim. É benéfico à natureza, obviamente. Em comparação aos projetos de mineração e extração, o diamante sintético causa danos infinitamente menores à natureza. No entanto, outros permanecem meio céticos, pois pouco se sabe sobre seu valor futuro e se algo feito em laboratório é tão romântico com os produtos da natureza. Não tem o mesmo tchan, sabe? É tipo, alguns consideram, eu acho, até como bijuterias, né? Algo nesse nível. Porque eles, afinal de contas, não são naturais, eles não são considerados como joias reais, entre aspas, Exatamente. das pessoas. Eles meio que deixam de ser joias raras, né? Porque aí eles viram, como você disse, bijuterias. Eles viram um metal qualquer, né? Sim, mano, por isso pode perder o valor bem rápido isso, se não for lidado de forma adequada. É que assim, o diamante ainda é uma joia rara. Então eles são mais baratos, não significa que eles ainda são acessível para qualquer pessoa. Claro. Tem esse ponto também. Existe esse ponto. Porém, como apesar, né, de poder ser classificado como eco-friendly, traduzindo para o português fica amigável do ecossistema, ainda não é um processo de produção 100% limpo, a ponto de ser um selo verde. Pois para ser feito um diamante sintético, ainda precisa de lascas do diamante original, ou seja, para que o diamante sintético seja produzido, o diamante natural ainda precisa ser extraído. Como eu tinha dito antes. Porém, com a capacidade de produzi-los, diminui drasticamente a necessidade de extração. Coisa que também me vem à mente, mas não é um dos tópicos, então eu não quero me aprofundar muito nisso. É que com a produção do diamante sintético, né, eu imagino que deva impactar diretamente na economia ao redor do diamante em si, por conta que a extração, a mineração de diamante é algo que movimenta muitos funcionários, muitos trabalhadores para essa finalidade. Sim, sim. E, então eu acho que ele deve causar um impacto econômico não só na venda desses diamantes sintéticos, mas também na questão de extração do próprio diamante mesmo. Claro, ainda é necessário essas atividades de extração e de mineração, só que entende como pode reduzir isso? Claro. O que também me leva a pensar
como posso dizer, na segurança trabalhista desses mineradores e tudo mais. Porque, apesar de nos dias de hoje temos técnicas avançadas de extração que podem garantir mais segurança, ainda assim acredito que o risco ainda exista. Entende o que eu tô falando? Entendo. Então é algo muito interessante, porque veja como ele impacta em várias áreas diferentes. Muitas coisas são afetadas por um simples fato dele ser produzido em laboratório, se ele ser feito de maneira controlada. Isso é algo que me despertou interesse. Vou girar agora, vou pegar um dos temas. 2. Usos na indústria. Tu vai explicar? Sim. Beleza. Como é mais prático? Bom, nas últimas décadas a dureza dos diamantes despertou um interesse no uso industrial do mineral, né? Pelo fato anteriormente dito, né, da dureza dele e a capacidade dele de riscar outros materiais. Ele acabou se tornando muito útil nessa indústria, tanto para perfuração quanto para poder lapidar outras joias, etc. e tudo. Porém, ainda existem vários usos que eu sinceramente nem fazia ideia que ele era utilizado. Como, por exemplo, um desses usos é tratamento de água ou microeletrônica, próteses ósseas e telas de LCD. Mano, entre várias outras, celulares até. Telas de LCD, mano. Dá pra fazer TV com diamante. Também dá pra fazer ferramenta de corte aqui, pelo que nem eu falei. Tá. Algo que me surge essa dúvida é tipo, como que seria utilizado no tratamento de água um diamante sintético? Ou um diamante mesmo? Ué. Isso é algo que me desperta real interesse. Tipo, como faria tela de LCD com diamante? Eu não entendo. Tipo, a sua TV de LCD foi feita com diamante. Eu não... Nesses componentes eletrônicos, tá certo que tipo, muitas coisas é realmente difícil de você visualizar. Eu vou dar um breve exemplo aqui, até porque para não fugir muito do tema, mas usados. Como que era o nome? Serão usados nas televisões aceleradores de partículas, mesmo que em pequena escala, mas eles são usados. Então, em microeletrônicos e essas coisas, realmente dá para você imaginar, ou pelo menos ter uma breve visão do qual é a função dele ou por que ele está ali. Mas tratamento de água é algo que eu realmente não consigo compreender. Prótese também não tem muito como compreender, ou tu tem uma ideia de como seja. Uma prótese? Não, ferramenta de corte até vai, mas tela de LCD, cara. Exatamente. Então, velho. Alguma Meu ideia de Deus. prótese? Sei lá, mano. Imagina um olho de diamante. Não, pera lá, Eu acho que seria mais encaixado como uma joia, eu acho. Algo mais ostentativo, ou não? Verdade. Talvez, sei lá. Tipo, sei lá, uma perna. É, uma perna. Você encaixaria uma perna com... Como você faria uma perna com diamante? Diamante sintético. Uma Você faria mão. um diamante pra fazer uma perna? Como? Não sei. Uma hipótese. Talvez o uso em próteses ósseas não sejam propriamente na prótese, e sim para produzir a prótese. Sim. Entendi. Utilizando coisas como corte, exatamente. Prótese óssea. Próteses ósseas, sim. Então prótese óssea, eu acho que seria, por exemplo, o osso ele tem que ser resistente. Isso. Então, Verdade. provavelmente é para dar uma certa rigidez pro osso, algo assim. Por exemplo, ele é feito com outro material predominante, porém os diamantes sintéticos estariam presentes para deixar um pouco mais resistente e não conflitar com outra coisa, não sei. Entendi. Tipo ligas metálicas, né? Isso, Por exemplo, o aço. Caramba, velho. Entendi. Seria a junção dele ali na composição pra dar a firmeza ou pra realmente fazer a prótese. Isso, Bom, faz. Agora fica mais fácil de visualizar. Faz bem mais sentido que uma perna de diamante. Agora essa explicação eu entendi essa lógica agora. Eu entendi. Uma dúvida, Ian. O uso do LCD não seria meio pra refletir como o diamante, né? Porque ele já foi feito pelo LCD, né? O diamante. Ele foi usado, né? Mas o que seria pra refletir? Como funciona isso aí? Então, tipo, o diamante, ele é prismático. Então, se um raio de luz o atingir,
ele vai meio que fazer um efeito de disco de discoteca, vai sair várias luzes de várias cores diferentes dele. É porque, tipo, o prisma, né, ele meio que separa o aspecto de luz. Sim. A luz branca ele separa nas outras luzes. Então, pode ser, porque a LCD, né, como ela é uma televisão, ela trabalha com imagens e cores e pixels, né, pode muito bem ser para realmente refletir, para dar uma imagem. Porém, eu não tenho tanta certeza, porque isso faz bastante sentido, na verdade, porque a evolução, né, que vem logo após o LCD, que é o LED, ele utiliza mais de outra forma de gerar imagem, entendeu? Que é através justamente dos LEDs, né? Então é possível, porque eles podem ter evoluído para esse formato de produção por conta do custo que era realmente ter esses diamantes na televisão ou não. Inclusive esse assunto me lembrou aquele álbum do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, que tem um prisma no álbum. Inclusive, pessoal, o Ian falou esse negócio de prisma. Se eu não me engano, foi o próprio Isaac Newton que descobriu a dispersão da luz branca. Tô vendo aqui que ele fez um experimento simples com um pedaço de vidro, que ele conseguiu visualizar que se a mesma incidir sobre um prisma de vidro totalmente polido, dava origem a inúmeras outras cores. Foi a partir daí que o cientista começou as cores dos corpos. Isso se aplica aqui, porque afinal, como o Ian tinha dito, um diamante ele é prismático, né? Exatamente. Então, sim, por conta disso, o diamante é prismático. Tá, alguém quer acrescentar mais algo? É uma descoberta bem interessante. Já que terminamos, vamos agora para o último tópico, que é as diferenças entre os diamantes. Temos 3 tipos de diamantes que podemos diferenciar. O diamante natural, que são os diamantes que são gerados pela própria natureza. Os diamantes artificiais, que de maneira bem rasa são os diamantes que são feitos para imitar. Eles não são diamantes propriamente ditos. Eles são clones da gema natural. Então eles seriam tipo cópias. Sim, basicamente, eles seriam cópias dos diamantes naturais. Tem o processo que eles são feitos, eles não são idênticos quimicamente. Então eles são literalmente Diferente do sintético visto anteriormente. Sintético que, como a gente falou, né, nesse podcast todo, eles são diamantes naturais, só que feitos de maneiras diferentes. Entendi. Bom, isso foi tudo, gente. Esse foi nosso podcast sobre diamante sintético. Eu gravei esse podcast com o Gabriel. Salve. O Felipe. Salve! E o Arthur. Salve! É isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima.